Eu costumo falar que um bom líder é aquele que demonstra equilíbrio, boa abordagem, habilidade de prever consequências de curto e longo prazo, capacidade de viver o hoje ao mesmo tempo em que mantém o pensamento no amanhã, e a competência para fornecer orientação e para direcionar a marca para um futuro de sucesso. No luxo, essas características se tornam ainda mais fortes. Então, se você quer saber como desenvolver essas particularidades da melhor maneira para se tornar um líder de sucesso, continue comigo neste vídeo e preste atenção em todas as informações, pois cada uma é essencial e muito importante. Meu nome é Malu Albertotti, sou fundadora e CEO do Instituto do Luxo e estou aqui para falar como empresária sobre como utilizar as estratégias do luxo para diferenciar o seu negócio. Antes de detalhar esse assunto, eu quero convidar você que ainda não se inscreveu no canal, que se inscreva agora, porque temos muita coisa especial na programação que vai ajudar você a se familiarizar cada vez mais com a cultura do luxo. Eu vou ensinar não só as técnicas que compõem as estratégias do luxo, como outros segredos de marketing, vendas, atendimento que são próprios desse universo. Não deixe de comentar as suas dúvidas e de mostrar o canal para outras pessoas que estão interessadas a ter acesso a um conteúdo exclusivo e promissor. E, por favor, eu adoraria saber outros temas que você gostaria que eu abordasse aqui no canal. Deixe seus comentários aqui embaixo que eu ficarei muito feliz se eu puder ajudar. E agora, vamos falar sobre liderança no luxo. No luxo, é muito importante que os líderes vivam de acordo com os valores que tornam o mercado de luxo tão distinto e único. A autenticidade, herança, a temporalidade, exclusividade desempenham um papel chave para a gestão da liderança e os líderes precisam trabalhar constantemente na integração e no respeito a esses valores. As marcas que não se preocupam com isso acabam lidando com consequências importantes, como por exemplo a aquisição da Jaguar pela Ford. A Ford naturalmente utilizou esses próprios padrões, os seus próprios padrões de produção, abordagem de marketing para um público amplo e o pensamento do mercado mais tradicional. Os valores de luxo não foram respeitados e mantidos, o que resultou na perda da autenticidade, da herança e da exclusividade da Jaguar. Por conta disso, a Ford precisou vender a marca para outra empresa e teve que lidar com prejuízos que foram muito impactantes no longo prazo. Este mesmo raciocínio pode ser aplicado às atitudes de um líder no seu dia a dia com a sua equipe. Conhecer, respeitar e fomentar os valores fundamentais essenciais do luxo no seu dia a dia é o que legitima a sua posição de liderança no mercado. É importante destacar que no último ano as marcas de luxo estão lidando com uma complexidade jamais vista. Desenvolver um mercado sem perder as principais características do luxo requer uma gestão muito cuidadosa, o que acaba se tornando um desafio muito maior para os líderes. Por conta disso, para uma gestão nesse mercado ser um sucesso, é necessário que a liderança priorize algumas habilidades que são indispensáveis. Conhecê-las pode ser muito útil para o seu negócio, mesmo que você não seja um líder com um produto de luxo propriamente dito, mas tenha interesse em desenvolver um negócio utilizando as estratégias desse mercado de sucesso. Em primeiro lugar, precisamos falar sobre uma característica que vem sendo trabalhada pelos líderes de luxo nos últimos meses: a capacidade de lidar com dificuldades e de ser flexível. Possuir habilidade para lidar com diferentes cenários se mostra cada vez mais forte. Apesar do luxo ser um mercado que está sempre em alta, circunstâncias inesperadas sempre podem afetar qualquer marca, como por exemplo as rupturas consequentes da pandemia. Como as marcas de luxo conseguiram se manter em alta dentro do mercado, mantendo o sucesso mesmo durante essa turbulência? Já pensou sobre isso? Os líderes buscaram ser criativos, inovadores e ver além.
Planos de contingência, agilidade e a capacidade de tomar decisões são fundamentais nesses momentos, sempre considerando que as decisões não podem impactar o valor da marca no longo prazo. Para manter a percepção de luxo e criar valor, as lideranças precisam ser influentes e inovadoras. As marcas precisam ser reconhecidas como líderes de pensamento e para que isso aconteça, elas precisam ter pessoas na liderança com esse mesmo objetivo. O que não será feito com sucesso caso os líderes não andem sempre um passo à frente. Por isso, no luxo, nunca fazemos uso daquela velha frase: vamos esperar para ver. Os líderes sempre costumam trabalhar com uma perspectiva a longo prazo. Uma crise ou um momento de abalo pode afetar qualquer mercado, inclusive marcas consolidadas, mas estar sempre preparado para isso e concentrar as suas ações na longevidade e na continuidade, tomando decisões cruciais, não visando somente o crescimento dos lucros, mas fazendo aquilo que é melhor para a marca no longo prazo. O nosso segundo ponto é sobre a política interna das marcas e a cultura organizacional. A grande verdade é que a gestão de liderança é profundamente influenciada pelo ambiente cultural de uma empresa. Como cada marca possui seu DNA, seu legado e herança, o sistema de gestão é muito variado e coordenar pessoas diferentes, líderes, culturas, idades e nacionalidades se torna ainda mais heterogêneo. As políticas internas da Dolce & Gabbana, por exemplo, são totalmente diferentes das políticas internas da Ferrari. E por quê? Porque segmentos diferentes naturalmente exigem abordagens diferentes. A política interna, que é um sucesso na Dolce & Gabbana, pode ser um total fracasso na Ferrari. Mas existe uma característica interna que todas as marcas de luxo, sem exceção, buscam preservar: desenvolver uma cultura organizacional que promova o aprendizado contínuo, a confiança e os valores que tanto diferencia um segmento de luxo. Trabalhar essa cultura é um pouco difícil, mas no luxo ela se mostra ainda mais trabalhosa e essencial por conta dos valores e crenças que modam esse mercado e como as pessoas devem trabalhar nele. O modo como os líderes se comunicam e se comportam tem efeito direto e traz impactos nas políticas internas e no nível de confiança, não só das equipes, mas da marca como um todo. A liderança de marcas de luxo busca remover os limites do pensamento, criar uma cultura e um ambiente menos defensivos e evita sempre exercer a sua autoridade máxima. Os líderes de marcas, como a Gucci e a Cartier, acreditam muito mais em uma cultura de treinamento do que uma cultura de autoridade. A autoridade só era usada se for estritamente necessário e indispensável. Caso contrário, ela não é exercida. Cyrille Vigneron, CEO da Cartier, por exemplo, defende que as iniciativas criativas, empreendedoras e atitudes de inovação florescem muito mais com a cultura de treinamento do que com ordens de autoridade e sempre guia as políticas internas da Cartier de acordo com esse pensamento. Os líderes do luxo sabem que o capital humano é valiosíssimo nesse mercado. Cada profissional tem que ser embaixador da marca, tem que saber demonstrar que acredita no valor, no savoir-faire, no storytelling da marca. Precisa aprender todos os códigos, expressões, técnicas e pequenos detalhes da experiência que compõem o sonho de exclusividade da marca. Por isso é preciso apostar no aprendizado contínuo e no desenvolvimento de pessoas. Esse aspecto deve orientar em toda a relação com a equipe. É preciso investir no seu pessoal e estabelecer uma cultura de confiança interna, porque é ela que vai pensar e que vai passar o legado da marca adiante. O luxo também está se tornando bastante globalizado. Você com certeza já deve ter notado isso. Tomemos, por exemplo, a Hermès, que se expandiu para uma esfera asiática. Por isso, a habilidade para entrar em diferentes países, em diferentes culturas, é indispensável para um líder de luxo. Estratégias que funcionam bem nos Estados Unidos podem não ter um bom resultado na Alemanha, por exemplo, porque países diferentes significam culturas diferentes. O cliente alemão, ele pensa diferente do consumidor dos Estados Unidos, o que, é claro, exige uma adaptação de abordagem. Por essa razão, é necessário que um líder de luxo entenda o savoir-faire do país, o savoir
savoir-faire francês do mesmo jeito que ele vai entender o savoir-faire italiano. O que quer dizer que, por mais que o luxo seja único e mais seletivo, a liderança precisa sempre pensar de modo mais abrangente e compreender as principais diferenças culturais, ao mesmo tempo que preserva, claro, a exclusividade e o DNA da marca e do produto. Como a Gucci, por exemplo, que criou um site especialmente voltado para a China, sempre ressaltando a cultura incrível que os chineses possuem, mas conectando com os valores da marca. O mesmo vale para diferenças culturais internas de um país. O Brasil, por exemplo, é um país imenso, vasto e multicultural. O que funciona, vende bem em uma região, pode não funcionar ou vender bem em outra região. Não só diferenças econômicas, muitas vezes, mas culturais, estéticas. Então, se você tem uma marca que atende a região Nordeste e vai expandir para a região Sul, é necessário estudar os principais aspectos daquela cultura. Caso contrário, suas estratégias podem se mostrar ineficazes. Pense, por exemplo, nas diferenças de vida entre o público de alto padrão de bairros como Leblon, no Rio de Janeiro, e dos Jardins, em São Paulo. Não adianta utilizar a mesma estética, a mesma estratégia visual para atrair ambos, porque são comportamentos totalmente diferentes, culturas diferentes. Para saber o que fazer, é preciso um estudo detalhado. Jamais se apegue à tendência do achismo, porque qualquer erro nesta abordagem pode trazer sérias consequências para você e principalmente para a marca. Um líder do luxo precisa ter essa abertura cultural e a capacidade de se adaptar para poder alcançar o sucesso. O nosso quinto e último ponto de hoje diz respeito ao toque humano. Os grandes líderes de luxo de sucesso entendem o valor e a importância de um bom trabalho e o valor de um bom profissional. O luxo depende de criatividade, originalidade e exclusividade que dependem do artesanato, que necessitam dos artesãos, que dão vida e sonho e que será representado através dos colaboradores da marca. Como eu disse lá no começo do vídeo, os bons líderes precisam fornecer conhecimento, experiência, orientação e direção para que a marca alcance um futuro de sucesso. E isso só é possível por meio do contato humano. E esse contato humano não deve somente partir da liderança, mas também dos colaboradores. Ser um bom líder não é ser aquele que nunca erra, porque todos nós estamos sujeitos a isso. Grandes marcas de luxo, como a Chanel, por exemplo, já cometeram grandes erros de liderança. Isso acontece, mas o bom líder é principalmente aquele que ouve. Então, caso um dia você esteja com dúvidas ou deseje alcançar uma nova estratégia, não existe mal algum em pedir um conselho, uma opinião ou até mesmo ajuda para alguém que tenha uma qualificação importante. O toque humano é uma das maneiras, uma das principais características de liderança no mercado de luxo. Então, jamais perca isso. E a última dica que eu dou, mas não menos importante: o luxo é absolutamente inspirador na sua essência. O mercado de luxo inspira outros segmentos a serem cada vez melhores. Da mesma forma, um líder de luxo deve inspirar a sua equipe com atitudes, comportamento e os valores inerentes a esse mercado. Muito obrigada por me ouvir até aqui e nos vemos no próximo vídeo.